Fala, meus queridos alunos, eu me chamo Paulo Mário e estou aqui direto do Centro Educacional de Mídias do Acre para mais uma aula da melhor disciplina que vocês têm, a disciplina de História. O tema da nossa aula de hoje é paternalismo e populismo no Brasil e na América Latina. Vocês já ouviram falar sobre esses termos? Quais são os principais conceitos? Quais são as principais características desses assuntos? Como ocorreu aqui no Brasil e na América Latina? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Sejam todos bem-vindos e vamos a ela. Para iniciar, eu vou começar com o conceito, logo de cara, do que significa paternalismo. Paternalismo político é uma prática autoritária em que o governo se vê no direito de tomar decisões pela população, interferindo na liberdade individual sob o pretexto de proteger o povo e agir pelo seu bem. Esse modelo utiliza a concessão de favores e assistencialismo para manipular o apoio popular e perpetuar-se no poder, especialmente em contextos de fragilidade social. E aí aqui eu tenho uma charge que expressa exatamente isso. Temos aqui um político, com uma bolsa grande de dinheiro, uma mala de dinheiro, escrito Bolsa Político. E do outro lado, alguém da população, uma mulher interpretando a população, escrito Bolsa Família. Esse é o conceito de paternalismo, uma prática autoritária em que o governo se vê no direito de tomar decisões pela população, sob o pretexto de proteger a população, proteger aquela classe menos favorecida, digamos assim. Só que isso tem um prazo de validade, gente? Então, esse é o conceito de paternalismo. Principais características do paternalismo. Primeiro, proteção e assistencialismo. O líder assume um papel de protetor, como um pai, oferecendo apoio e benefícios à população, e que essa população acaba criando uma dependência. Por isso, a palavra paternalismo vem de pai, é um derivado da palavra pai. Então, esse líder, ele assume um papel de protetor. Por isso que a primeira característica do paternalismo é proteção e assistencialismo. Segunda característica do paternalismo, relação Estado-trabalhadores. Durante a era Vargas, o Estado, através de políticas como a carteira de trabalho, demonstrou uma forte preocupação em proteger os trabalhadores, criando laços de dependência e controle sobre as massas. Então, nós temos um exemplo de um político brasileiro que teve essa característica paternalista, e ele foi Getúlio Vargas. Nós temos aqui, a era Vargas. Daqui a pouco eu vou detalhar como se deu isso aqui no Brasil e nós vamos ver mais a fundo esse assunto. A terceira característica é o foco nas massas. O paternalismo está ligado diretamente à ideia de se voltar para as massas, como, por exemplo, os trabalhadores. E no governo Vargas, gente, ele tinha uma propaganda muito forte, na primeira passagem dele no poder, existia uma propaganda muito forte de Getúlio Vargas, no rádio, principalmente, ele discursando para as massas. O discurso dele era voltado para as massas, tanto que ele começava falando trabalhadores brasileiros, e aí ele discursava e dava o seu recado. Continuando aqui, vamos falar agora de populismo. Populismo trata-se de uma prática política na qual o governante cria uma relação direta com o povo, através do seu carisma, ações assistencialistas e o discurso de união das massas. Esse é o conceito de populismo. Vou repetir. É uma prática política na qual o governante cria uma relação direta com o povo, através do seu carisma, ações assistencialistas e o discurso de união das massas. Esse é o conceito de populismo. Vamos falar um pouquinho do que aconteceu no Brasil. No Brasil,
O populismo surgiu, em parte, da crise da dominação oligárquica, onde a burguesia e os produtores agrícolas controlavam o poder. Então, quando o Getúlio Vargas chega ao poder, gente, final da década de 20, né? Início da década de 30, em 1930, Getúlio Vargas assume o poder e a sua primeira passagem vai de 1930 a 1945. E no final do seu governo, de 1937, o Estado Novo, ele acaba desenvolvendo políticas voltadas para os trabalhadores. Nós já tivemos aulas aqui no nosso canal, né? Vocês podem procurar aí, sobre a Era Vargas. E é bem claro as características voltadas para a proteção do trabalhador. Um exemplo disso, que está nas nossas aulas, é a CLT, a consolidação das leis trabalhistas voltadas para proteger o trabalhador. Gente, eu vou fazer uma breve observação para a gente não politizar esses assuntos, né? Eu não estou puxando o saco de político A ou político B. Eu trago apenas os dados, eu trago as informações, as características daquele governo e você aí de casa é livre para tirar suas próprias conclusões. Não me cabe aqui fazer nenhum tipo de alusão política, religiosa, sobre qualquer tipo de assunto nas nossas aulas de história, tá bom? Continuando. Eu trouxe agora exemplos, vamos ver agora exemplos de líderes populistas brasileiros. Eurico Gaspar Dutra foi o próximo presidente depois que Getúlio Vargas saiu do poder em 1945. Ele governou de 1946 a 1961. Getúlio Vargas, outro político brasileiro, ele governou de 1951, quando ele volta ao poder, até 1964. Café Filho, opa, temos um errinho aqui, gente, ó, deixa eu só fazer uma observação, de 1946 a 1950, tá? Eu vou escrever aqui para você aí de casa corrigir aí, 1950, tá? Um erro de digitação aqui, peço desculpa. Eurico Gaspar Dutra governou de 1946 a 1950. E de 51 a 54, Getúlio Vargas volta ao poder. Café Filho, 1954 a 1955. Juscelino Kubitschek, ó, o camarada que construiu Brasília. Ele governou de 1956 a 61. Outro exemplo de líder populista brasileiro é Jânio Quadros, 1961. Ele só ficou um ano, aliás, menos de um ano no poder, porque logo em seguida quem assumiu foi João Goulart, que ficou de 1961 a 1964. De 64 a 85 ocorre a ditadura civil e militar no Brasil, então os militares não são tidos como políticos populistas, tá bom, gente? E uma breve observação, para alguns historiadores atualmente, o nosso atual presidente da República, o Luiz Inácio Lula da Silva, é considerado, pela maioria dos historiadores, um político populista, tá bom? Características do populismo. Primeiro, uma liderança carismática, né? Em alguns casos, o populismo se manifesta através de carisma de líderes, que se comunicam de forma simples e popular com as massas, como é o caso, por exemplo, do Getúlio Vargas, que eu já citei, tá? Essa é a primeira característica do populismo. Segunda característica do populismo, controle dos meios de comunicação e uso da propaganda política. Esses dois aqui estão interligados. Então, o controle dos meios de comunicação e o uso da propaganda política, ele ocorre com o populismo. Nós temos um exemplo no Brasil do Getúlio Vargas, que acabou desenvolvendo algumas cartilhas, né, de ensino nas escolas, e nessas cartilhas tinha sempre fotografias dele ao lado de crianças, né, que é para passar essa imagem para a população de pai, de que está cuidando das famílias. Isso tudo fazia parte desse uso da propaganda política, tá? Manipulação das massas populares é outra característica do populismo. Outra característica do populismo é a repressão aos opositores. Eu sou populista, eu desenvolvo políticas voltadas para as minorias, mas eu não aceito interferência de ninguém, né? Então, a oposição não tem vez. Então, a repressão a opositores é outra característica. Políticas sociais trabalhistas, políticas voltadas para os trabalhadores. Por isso que sempre nós vamos estar citando Getúlio Vargas, porque ele foi o principal presidente do nosso país. Ele ficou de 30 a 45 na sua primeira passagem, depois de 1951 a 56, e ele desenvolveu políticas voltadas para as classes trabalhadoras. Nós vamos estar sempre usando como exemplo.
Não precisamos partidarizar nada aqui, tá bom? Continuando aqui, vamos falar um pouco sobre o paternalismo e o populismo na América Latina, já que o nosso tema da aula não trata somente do Brasil, tá, gente? No contexto da América Latina, o populismo e o paternalismo têm sido uma estratégia recorrente na nossa região, nessa região, né, na América Latina, muitas vezes impulsionada por processos de industrialização, modernização e democratização, resultando em ciclos de expansão e colapso com consequências desastrosas na área da política. Então, na América Latina, ocorre dentro desse contexto de industrialização, modernização e democratização. O exemplo mais importante que nós temos de paternalismo e populismo na América Latina, além do Brasil, foi o que ocorreu na Argentina. Então, eu trouxe um exemplo aqui de líder populista. Na Argentina, nós temos como mais emblemático o caso de Evita e Juan Domingo Perón, que deu origem ao peronismo naquele país. Movimento que alguns consideram vivo até hoje. Evita era considerada glamurosa, enquanto Perón era um cara calmo, como é comum a todos esses líderes paternal, esses líderes com características paternalistas. Durante o seu governo, ocorreu uma elevação do padrão de vida dos trabalhadores, o que lhe garantiu grande popularidade, não só advinda do seu carisma. Então, é característica comum desses políticos paternalistas ter todo aquele carinho carismático, né, com a população. Isso se dava principalmente através dos discursos, no rádio, na televisão, nos jornais, nos lugares que ele ia, né, lançar algum tipo de programa do governo, inaugurar alguma obra, aquele discurso voltado para as massas, para as maiorias. Continuando aqui, nós temos outros exemplos aqui na América Latina, porque nós temos em outros países exemplos de pessoas, políticos paternalistas e populistas. Entre eles, nós podemos citar Víctor Raúl Haya de la Torre, no Peru, José Maria Velasco Ibarra, do Equador, Jorge Eliezer Gaitán, da Colômbia, e Lázaro Cárdenas, do México. São outros exemplos de políticos paternalistas e populistas na América Latina. Para concluir a nossa aula, eu gostaria de dizer que nós podemos falar em populismo nos dias de hoje. Eu fiz aqui uma pergunta que é para indagar você, estudante. Será que a gente pode falar de populismo nos dias atuais? Você acha que ainda hoje temos políticos populistas nos mesmos moldes do passado? Será que podemos pensar dessa forma sem medo de atribuir a uma época ou a um personagem ideias e sentimentos que são de outra época? Essas são algumas perguntas para pensarmos a história de maneira crítica, para vermos o quanto ela é dinâmica e que não fica só no passado. Então, com essa conclusão, gente, a gente percebe, nós podemos perceber, eu sou um dos professores que concordo com os historiadores que seguem essa linha, que acham que existe o populismo e o paternalismo atualmente, e não precisamos citar políticos aqui A ou B ou determinado país, existem essas características, tá? Não importa o país, mas de uma outra forma, com uma outra roupagem, um novo discurso. Hoje nós vivemos a era das redes sociais, né? É muito forte. A política, quando ano que vem é ano de política no Brasil, né? Ano de eleição. E nós vemos atualmente nas redes sociais os discursos inflamados, os vídeos, né, defendendo o candidato A, o candidato B. Antigamente era no gogó, né? O camarada subia no palanque e discursava para a multidão, e a multidão ali assistindo, a plateia julgava o discurso do candidato e ali ele decidia o seu voto, né? Hoje é diferente, está tudo muito mais rápido, digitalizado, filmado, fotografado, nos jornais, na internet, no Instagram, nas redes sociais, de uma forma geral. A política hoje está muito mais veloz, digamos assim como as informações. Vamos resolver uma questão antes de terminar a nossa aula? Eu trouxe uma questão aqui para vocês. Populismo
é um fenômeno de participação política das classes populares urbanas, particularmente enraizado naquelas cidades de maior ritmo de crescimento, mais fortemente atingidas pelo desenvolvimento industrial e pelas migrações. A definição apresentada relaciona o populismo brasileiro a um processo socioeconômico específico, caracterizado pela... Então, aqui a nossa pergunta está dizendo o seguinte: em que contexto surge o populismo e o paternalismo no nosso país? Letra A consolidação das oligarquias rurais no poder político nacional? Pessoal, quando nós falamos de oligarquias rurais, nós estamos falando da República Velha, que vai de 1889 a 1930. Foi nesse período em que as oligarquias rurais brasileiras se alternaram no poder, principalmente Minas e São Paulo. A política dos governadores, a política do café com leite, né, onde ora se revezava no poder um político de São Paulo, grande produtor de café, e de Minas, grande produtor de leite, se deu nos primeiros anos da República Velha. Então, essa alternativa a gente já exclui, não é ela, tá? Não é dentro de uma consolidação oligárquica rural. Então, a gente já elimina a letra A. Letra B, expansão da participação política em centros industrializados. Essa daqui já é uma alternativa que a gente pode ficar em dúvida, porque ela está falando de expansão, crescimento, industrialização dos grandes centros. E nós temos palavras-chave dentro da nossa questão que estão ligadas à alternativa B. Letra C, redução das potências estrangeiras na política partidária. Essa daqui a gente também elimina, não tem a ver com redução das potências estrangeiras na política partidária. Manutenção das estruturas agrárias tradicionais do interior. Não houve manutenção das estruturas agrárias, tá, gente? Eles continuaram ali, mas no poder, não. Então, no final da década de 20, acabou esse período em que oligarcas se mantinham no poder, se revezavam no poder. Letra E, diminuição dos fluxos migratórios para as grandes cidades. Aqui nós não estamos falando de população, de fluxo migratório para as grandes cidades. Então, a letra B é o nosso gabarito, expansão da participação política em centros industriais. Olha só, quando eu falo de expansão da participação política em centros industriais, eu estou falando de crescimento, eu estou falando de desenvolvimento industrial. Aqui estão as palavras-chave que matam a nossa questão. Prestem bem atenção nas alternativas sempre, gente, porque uma ou duas sempre são muito absurdas. Eu sempre falo isso aqui para vocês. E vocês trabalhando questões por eliminação, a sua chance de acertar é muito maior nos concursos, no Enem, principalmente, você, aluno que está sendo preparado para isso aí em casa, tá bom? Então, essa foi a nossa aula. Aqui está o nosso gabarito. Só temos uma questão, letra B. Resumindo a nossa aula, nós fizemos uma contextualização sobre o assunto, trouxemos o conceito de paternalismo e populismo, bem como as suas características, exemplos de líderes populistas brasileiros, exemplos de governos populistas na América Latina, e o Brasil se encaixa dentro desse contexto, e tivemos uma conclusão. Essas são as nossas referências. Eu agradeço mais uma vez a participação de todos na nossa aula. Para você prestar mais atenção nesse assunto, saber mais um pouco sobre esse assunto, volta aí a nossa aula, assiste novamente. Obrigado sempre pela atenção. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula. Tchau!